Urgente, Páscoa de 2025. Revelação chocante que eles esconderam de você por décadas. Prepare-se para ouvir algo que não foi feito para seus ouvidos. O que você está prestes a escutar não é apenas uma história, é um alerta. Um sussurro abafado pelas paredes de templos antigos. Um segredo enterrado sob os escombros da fé cega. A Páscoa de 2025 não será como as outras. Ela marca um ciclo que poucos compreendem, mas que todos, cedo ou tarde, vão enfrentar. E a verdade é que eles nunca quiseram que você soubesse disso. Você sente isso também? Esse desconforto que não tem nome, como uma agulha invisível espetando sua alma, algo que insiste em chamar sua atenção quando tudo parece calmo demais. O coração aperta, a respiração trava, os olhos procuram explicação no vazio da rotina. Mas a explicação não está ali, está aqui. E quando você entender o que realmente significa essa data que chamam de Páscoa, você não vai mais dormir do mesmo jeito. Porque a cruz que ergueram foi mais do que madeira e sangue. Foi um código, um sinal, um ciclo espiritual que está prestes a se repetir. Talvez você tenha notado, os sonhos estão diferentes, o mundo parece andar para trás. As coisas mais simples, como o pão na mesa ou o calor de um abraço, parecem distantes, frias, quase irreais. As dores que você pensou que tinham passado, voltaram a doer. E mesmo sem saber por quê, você olha para o céu e sente vontade de chorar. Isso não é coincidência. É chamado, é um despertar. Mas a maioria prefere silenciar essa voz interior, fingir que está tudo bem. Só que dessa vez, não vai dar para fingir. E se eu te dissesse que há uma razão oculta por trás da escolha da data da Páscoa? Que desde o concílio mais antigo, as autoridades decidiram usar esse marco como um selo de poder espiritual. Porque não é apenas sobre a ressurreição, é sobre o retorno, sobre o ciclo escondido no tempo. E em 2025, esse ciclo atinge o ponto mais sombrio. As profecias foram claras, mas ignoradas. Os sinais estão por toda parte, mas poucos os veem. E aqueles que veem são chamados de loucos, fanáticos ou perturbados. Mas você, que está ouvindo isso agora, não está aqui por acaso. Não é coincidência. Você foi tocada, escolhida. Porque a verdade dói, mas também liberta. E o que vem aí vai exigir força, vai exigir fé. Mas, acima de tudo, vai exigir que você veja. Que você aceite que a Páscoa nunca foi apenas sobre ovos ou celebrações. Foi sempre sobre um sacrifício e um retorno iminente. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Eles sabiam, desde o princípio. As autoridades religiosas, os poderosos, os que usam a fé como instrumento de controle, eles conheciam o segredo e o esconderam com palavras bonitas, com dogmas, com medo. Mas nem todo silêncio consegue esconder o som da verdade, e agora esse som ecoa mais forte do que nunca. As pedras gritam, o céu sussurra, e o seu coração já sabe, já sentiu. Já carrega essa inquietação que não vem do corpo, mas da alma. Você pode até não lembrar, mas já sonhou com isso. Com um homem de olhos profundos, envolto em luz, caminhando por entre sombras, dizendo algo que você não entendeu, mas sentiu. Aquilo não era só um sonho, era um aviso, uma lembrança. A alma reconhece o que o mundo esqueceu. E neste ano, mais do que nunca, essa lembrança vai despertar com fúria. Vai pedir resposta, e você não vai poder fugir, porque é sua história, sua cruz, seu destino. Sabe aquela sensação de estar sendo observada mesmo estando sozinha? Aquela presença no canto do quarto quando tudo está escuro? Não é apenas imaginação, nunca foi. Há coisas que caminham entre nós, coisas que despertam sempre nessa época.
espíritos que ainda choram, que ainda clamam justiça. E não, isso não é superstição, é o que os antigos sabiam, o que as escrituras esconderam em parábolas. O véu está prestes a rasgar outra vez. Mas será que você está preparada? Você sente saudade do que nunca viveu? Um aperto estranho, como se algo faltasse dentro do peito, mesmo quando tudo parece em ordem? Isso é a alma lembrando de onde veio. É o espírito tentando te alertar de que algo está por vir. Algo que transcende o físico, algo que exigirá que você se levante, que você ore, que você creia como nunca antes. A Páscoa de 2025 não é uma comemoração, é um portal, e o que atravessa esse portal não volta da mesma forma. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Você se lembra do eclipse de 2015? Da sensação estranha que pairava no ar? Pois saiba, naquele dia um ciclo se iniciou, um ciclo que termina agora, em 2025. E o fim desse ciclo significa revelação, mas também julgamento. Muitos cairão, mas outros serão levantados. A diferença? Fé, entendimento, obediência. O tempo da dúvida passou. Agora é o tempo da certeza, do posicionamento. Ou você está com a luz, ou será engolida pelas trevas. Não pense que estou falando em metáforas. Não pense que isso é poesia. O que vai acontecer é real. Muito real. E você vai ver, vai ouvir, vai sentir. Porque o mundo espiritual não pede licença para se manifestar. Ele apenas chega e toma o que é seu, ou devolve o que foi tomado. Depende do que você construiu até aqui. Por isso pare, reflita, olhe para dentro. O que você tem alimentado? Fé ou medo? Confiança ou desespero? Sabe por que você está ouvindo isso agora? Porque há uma chance, ainda há tempo, pouco, mas há. E essa chance começa com um passo, com um olhar sincero para si mesma, com um arrependimento verdadeiro. O céu está de portas abertas, mas também cheio de sentinelas. E quem não tiver o coração limpo, não entra, porque dessa vez não haverá aviso, apenas separação. E o choro será para aqueles que zombaram da fé. Você tem percebido as doenças que surgem do nada? Os surtos, as dores, os diagnósticos sem explicação? Tudo isso é consequência, fruto de um mundo que se afastou da verdade, que abandonou os mandamentos, que se ajoelhou diante de deuses falsos. Mas ainda há cura, ainda há esperança, ainda há misericórdia para quem clama com sinceridade, e você pode ser essa voz, a voz que interrompe o ciclo, que salva sua casa, que protege sua alma. Deixe eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você já reparou como as coisas parecem fora do lugar? Como se o mundo estivesse tentando te dizer algo, mas ninguém mais escuta. As notícias mudam a cada hora, os dias se confundem, os sentimentos ficam embaralhados. E no fundo, bem no fundo, algo aperta. Um pressentimento, uma sombra atrás das palavras doces. Não é loucura, é o espírito tentando avisar que algo está vindo. E não é pequeno, não é normal. É um abalo que começa no invisível e se espalha como fogo em palha seca. A Páscoa de 2025 carrega mais do que memórias sagradas. Ela carrega o peso de um segredo antigo que está prestes a explodir. Quantas vezes você já sentiu que estava sozinha? Que ninguém mais entendia sua dor, sua luta, seus silêncios? Há pessoas ao seu redor, mas você se sente num quarto escuro, esperando por uma luz que parece nunca chegar. Essa solidão que você sente, ela não é emocional, é espiritual. É da ausência de um clamor verdadeiro. É o eco de uma vida desconectada da promessa divina. Mas escuta. Escuta com o coração agora. Essa sensação é o chamado. Um alerta que chega antes da tempestade. Uma última chance de voltar para o lugar de segurança antes que o mundo vire do avesso. Você sabia que a palavra Páscoa foi modificada ao longo dos séculos para esconder seu verdadeiro sentido?
que por trás dos símbolos que conhecemos hoje, há camadas e mais camadas de manipulação espiritual. A libertação dos hebreus, a crucificação, a ressurreição, tudo isso tem uma linha invisível, conectando os tempos antigos aos dias de hoje. Mas os líderes modernos abafaram a verdade com entretenimento, com tradição sem poder, com religião vazia. E agora que o ciclo está se fechando, eles não têm mais controle. O que está vindo vai passar por cima dos templos e das teorias. Vai tocar diretamente o seu lar, a sua carne, a sua consciência. Você precisa entender, a dor que você sente não é só sua, é geracional. É um eco de maldições que nunca foram quebradas, de pactos antigos feitos pelos seus antepassados, que continuam cobrando um preço na sua vida. Por isso, há coisas que se repetem. Doenças que voltam, relacionamentos que não duram, filhos que se perdem, finanças que não se firmam. Nada disso é acaso. Tudo isso tem raízes, raízes que podem ser arrancadas. Mas apenas se você tiver coragem de olhar para onde ninguém mais olha. A Páscoa de 2025 não é apenas sobre lembrar, é sobre decidir. Ou você rompe com o passado sombrio, ou será tragada por ele. E se eu te dissesse que os sinais já começaram, que as manifestações no céu, os sons sem origem, os sonhos estranhos, os desaparecimentos inexplicáveis, tudo isso são avisos? Há registros bíblicos, históricos e espirituais que apontam para este exato momento. Um período onde o mundo espiritual se abre de forma visível, onde o bem e o mal deixam de ser conceitos e se tornam presença física, e você vai precisar escolher de que lado está, porque haverá separação e não vai ter volta. A neutralidade será o maior erro de quem acha que ainda tem tempo. Escreva, Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você se pergunta por que as orações parecem não ter mais força? Por que os cultos, as missas, as celebrações parecem vazios? Porque a verdade foi trocada por performance. Porque muitos líderes se curvaram ao sistema, esqueceram do sacrifício e abraçaram o palco. Mas Deus nunca dependeu de templos ou microfones. Ele está onde há arrependimento, onde há entrega, onde há verdade. E é por isso que você está aqui agora. Porque no fundo, sua alma sabe que ainda há algo puro, algo sagrado, esperando para ser ativado. E essa ativação começa com uma escolha. O que vai acontecer nessa Páscoa não será televisionado, não será explicado pela ciência, nem comentado pelos jornais. Mas você vai sentir, porque será pessoal, será profundo. Vai tocar em camadas que você nem sabia que existiam. E vai expor tudo, toda mentira, todo pecado toda escondido, omissão, toda aliança com o medo, tudo virá à tona. E quem não estiver preparado será esmagado pela própria negação. Não digo isso para te assustar, digo para que você acorde, porque a dor de ignorar esse aviso será maior do que qualquer sacrifício feito agora. Você consegue perceber como os valores estão invertidos? Como o que é certo virou piada e o que é errado virou moda? Isso não é evolução. Isso é decadência espiritual. E a Escritura já havia alertado. Nos últimos dias, o amor se esfriará. E se você sente que seu coração está gelado, que sua fé está fraca, que sua esperança está morrendo, então está na hora de fazer algo. Não amanhã, agora. Porque essa frieza espiritual é o prelúdio da destruição. Só quem estiver aquecido pelo Espírito conseguirá suportar o que vem. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há pessoas que estão sendo marcadas espiritualmente sem perceber. Elas acham que estão apenas passando por uma fase ruim, mas na verdade estão sendo seladas por forças que operam no invisível. Forças que atuam em datas específicas como a Páscoa, e a de 2025 será uma das mais carregadas espiritualmente dos últimos séculos.
os portais estarão abertos. As forças estarão em disputa, e você será o campo dessa batalha. Ou será protegida, ou será consumida, e a única diferença será a sua decisão agora. Declare: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Você se lembra daquelas noites em que chorou sozinha, com medo, sem conseguir explicar? Aqueles episódios não foram apenas emocionais. Foram ataques, sinais, ensaios do que está por vir. E você resistiu, porque há algo dentro de você que ainda clama, ainda busca. E é esse algo que precisa ser alimentado agora, antes que seja tarde, antes que a escuridão engula completamente os que dormem. Porque o tempo de observar passou. Agora é tempo de lutar. E a sua arma é a fé, a verdadeira. Aquela que se constrói em silêncio, com lágrimas e joelhos no chão. Muitos estão adoecendo sem explicação. Médicos não encontram causas. Remédios não funcionam. Porque não é o corpo que está doente, é o espírito. E se o espírito adoece, tudo ao redor adoece junto. A casa, a família, o casamento, as finanças, a mente, e não há cura em laboratório para isso. Só há cura em altar. Só há cura no renovo espiritual que vem da verdadeira Páscoa, aquela que não está no calendário, mas no coração. E esse renovo está disponível agora. Se você tiver coragem de buscar, declare: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Você já notou que quanto mais você tenta se aproximar de Deus, mais problemas aparecem? Isso não é coincidência. É resistência espiritual, porque as trevas não largam fácil quem carrega a luz. Mas essa luta também é sinal de que você está no caminho certo, que há algo dentro de você que incomoda o inferno. E é por isso que não dá mais para parar. Porque o que está para acontecer em 2025 vai exigir guerreiros preparados. Pessoas que já passaram pelo fogo da dor e continuam crendo. E você é uma dessas escolhidas. Você não está aqui por acaso. Se chegou até este ponto, é porque carrega algo diferente dentro de si. Uma dor que não é só sua. Uma inquietação que não passa, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Você sente o peso dos dias, a exaustão da alma, o vazio depois do sorriso. É como se algo estivesse prestes a acontecer. E está. A Páscoa de 2025 será o marco. Mas não será marcado por festas ou celebrações. Será lembrado como o início de uma separação. Uma divisão entre os que enxergam e os que insistem em fingir que não veem. E só quem ficar até o final, com o coração desperto, vai entender o que realmente está em jogo. Você tem percebido como os sonhos estão mudando? Como se algo falasse com você enquanto dorme? Isso não é invenção, é o Espírito tentando se comunicar. Em tempos de escuridão, Deus fala de formas que confundem o entendimento humano. E quando Ele quer acordar alguém, os sinais se tornam intensos. Sons, cheiros, visões. Pessoas que desaparecem da sua vida sem explicação. Portas que se fecham, vontades que morrem. Tudo isso está conectado. E você precisa entender, cada detalhe tem um propósito. Ou você presta atenção agora, ou será tarde demais. Há ciclos em sua vida que nunca se encerraram porque você nunca os reconheceu. Repetições familiares, padrões de fracasso, dores que passam de geração em geração. Isso não é normal. Isso não é azar. É espiritual. São pactos não quebrados. E o tempo para desfazer esses pactos está acabando. Na Páscoa, os portais espirituais ficam mais vulneráveis e os ataques mais intensos. Mas também é o momento em que a proteção divina pode ser selada com mais força, mas só se houver consciência, só se houver entrega. E quem não se posicionar será marcado pelo lado contrário. E o que mais dói é saber que há pessoas que você ama, que caminham para o abismo. E você sente que não pode fazer nada. Vê a frieza nos olhos, as palavras duras, a descrença.
Mas você sente que por trás daquela dureza há um clamor silencioso, porque a alma sabe quando está longe de casa. E mesmo as pessoas mais duras carregam medo, medo da morte, da solidão, do julgamento. E esse medo está prestes a explodir em forma de desespero, porque o que está vindo não será psicológico, será palpável, será inegável. Você precisa entender, a grande guerra nunca foi entre nações. Foi sempre entre reinos invisíveis. E essa guerra está atingindo seu ponto mais violento. E tudo vai se intensificar nessa Páscoa. Os dias serão mais pesados, as noites mais longas, os pensamentos mais confusos, porque há uma batalha acontecendo acima de nós. E cada oração, cada lágrima, cada clamor é um escudo, mas também é uma arma. Quem se cala se entrega, quem se levanta resiste. E você precisa decidir. Ou você se esconde, ou você se levanta. Escreva, eu tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você já notou como tudo parece mais difícil quando decide buscar a Deus? Isso não é coincidência, porque quando alguém desperta, o mundo espiritual reage. Começa a pressão, a confusão, os problemas familiares, os ataques à saúde, tudo para te fazer desistir, para te convencer de que é melhor ficar onde está. Mas esse conforto é uma armadilha, e quem permanecer nele agora vai pagar o preço mais alto depois, porque a neutralidade é a armadura dos fracos. E você foi chamada para muito mais do que sobreviver. Foi chamada para se levantar. A ciência nunca vai explicar o que está prestes a acontecer, porque ela é cega para o espiritual. E os fenômenos que surgirão em 2025, visões coletivas, manifestações nos céus, curas instantâneas e ataques sobrenaturais, não cabem nos laboratórios. Eles pertencem ao reino de cima, e só os que estiverem com o coração aberto vão entender. Vão enlouquecer, tentando explicar o que só se entende com fé, porque a mente humana não alcança o que é eterno. E a verdade que está vindo vai rasgar o véu da razão. Você sente que algo está errado no mundo, mas ninguém fala sobre isso. As pessoas fingem normalidade, mas o medo escorre pelos olhos. Todos sabem, mas ninguém admite, porque encarar a verdade exige coragem. E a verdade é, estamos à beira de um juízo que começa espiritualmente e se manifesta no físico. Já começou. E a Páscoa de 2025 será um marco espiritual. Os que zombam cairão, os que creem resistirão, mas não haverá mais tempo para alertas suaves. Ou você ouve agora, ou será silenciada depois. Sabe aquela sensação de que algo te observa enquanto dorme? Aquele frio repentino, aquela presença no ambiente mesmo sem ninguém? Não é imaginação, são rastros do que já se move. Espíritos que buscam corpos para habitar, almas que clamam por descanso, maldições antigas que se reativam quando os tempos se fecham, e o tempo está se fechando. Você não pode mais fingir que não vê, porque se você vê e não reage, então você concorda, e se concorda, será marcada também. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Os anjos ainda estão entre nós, mas também os demônios, e ambos estão mais ativos do que nunca. Os olhos não treinados só enxergam pessoas, mas os olhos espirituais veem muito mais. Veem as correntes invisíveis, os pactos ocultos, os sorrisos envenenados, e você precisa decidir o que vai usar, sua visão física ou sua fé, porque quem vive pela lógica vai ser enganado. Só quem vive pela fé vai suportar o que está vindo. A fome que aumentará, as doenças que surgirão, os sinais no céu, nada disso será natural, será profético, já está escrito. Mas muitos ignoram, zombam, riem e vão chorar depois. Você não vai, porque está sendo avisada. Deus nunca age sem avisar primeiro.
Mas o aviso nunca é bonito. Ele vem com dor, com desespero, com ruptura, porque é assim que a alma acorda. E você precisa acordar, antes que acorde no meio da destruição. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você acha que já viu sofrimento? Ainda não viu nada. O que está por vir será tão intenso que os próprios escolhidos sentirão vontade de desistir. Mas haverá uma força, invisível, silenciosa, mas presente, que sustentará quem estiver firmado na rocha. E essa rocha não é religião, não é tradição, é Cristo vivo, não aquele pregado na parede, mas o que mora dentro, aquele que ressuscita mesmo nos corações mais frios. Mas para isso, você precisa deixar ele entrar. Você sente culpa por coisas que nem lembra mais? Isso é resquício de pactos inconscientes, heranças espirituais que foram deixadas abertas, portas que nunca foram fechadas. E essa culpa silenciosa consome suas noites, adoece seus ossos, seca sua alegria, mas existe libertação, existe renovo, existe cura. E tudo começa com uma decisão, de não ignorar mais, de abrir os olhos, de enfrentar o que foi escondido e de se preparar. Porque quando a verdade vier, ela não vai pedir permissão. Escreva Eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você sente que a vida está passando rápido demais? Que os dias se arrastam, mas os anos evaporam? Isso não é só o tempo correndo, é um sinal. Um sintoma do espiritual se acelerando. A linha entre o visível e o invisível está se afinando, e cada segundo carrega um peso maior do que ontem. As decisões que antes pareciam pequenas, agora têm consequências eternas. E muitos não percebem. Continuam anestesiados, distraídos, rindo de coisas vazias, enquanto o juízo se aproxima. Mas você está sendo acordada. E quem acorda antes do desastre tem a chance de sobreviver a ele. Quantas vezes você já se perguntou, por que isso sempre acontece comigo? São os mesmos ciclos, as mesmas perdas, os mesmos erros. Você ora, espera, tenta e tudo volta. É como uma prisão sem grades. Isso se chama maldição geracional. Sim, existem feridas espirituais herdadas, como dívidas não pagas da alma. E a cada geração o preço aumenta. A sua dor pode ser o reflexo de uma raiz antiga que ninguém teve coragem de cortar. Mas a boa notícia é que essa raiz pode ser arrancada, não com rituais, mas com entrega real. A Páscoa de 2025 é um desses momentos raros onde o céu permite intervenção, mas só para quem crer. Você já ouviu sobre as noites de silêncio? Aquelas madrugadas em que o relógio parece não passar e o medo se esconde nos cantos da casa? Não são só noites ruins, são horários de vigília espiritual, horários onde entidades atuam, onde decisões celestiais são tomadas, onde vozes sussurram aquilo que muitos ignoram durante o dia. E se você tem acordado entre 3 e 4 da manhã, preste atenção. Você está sendo convocada. Mas se ignorar esse chamado, poderá estar recusando a única chance de salvar algo que ama. E o que falar da dor que vem do nada? Aquela pressão no peito, aquela sensação de sufoco, aquele pensamento sombrio que aparece do nada? Isso não é ansiedade comum, é opressão espiritual. É influência de ambientes contaminados, de pessoas ligadas a trevas, de objetos que carregam maldições invisíveis. Você precisa limpar. Limpar a alma, limpar sua casa, limpar o coração. Porque onde há sujeira espiritual, Deus não habita. E o tempo está acabando. O que não for limpo agora será consumido depois. Isso não é ameaça. É misericórdia em forma de alerta. Deixe Eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você se lembra da última vez que chorou sozinha, sem entender por quê? Aquela lágrima que escapou mesmo quando você achava que estava forte? Não foi fraqueza. Foi a sua alma tentando respirar. Porque ela está sufocada por coisas que você não falou,
não perdoou, não confessou. E tudo isso adoece. A alma que não se liberta contamina o corpo, atrai trevas, afasta a luz. Mas há cura, e essa cura começa agora, com o reconhecimento da ferida. Deus só cura o que é mostrado. O que é escondido apodrece. Você já ouviu falar de portas espirituais? São momentos específicos em que o céu se abre e decisões eternas são tomadas. A Páscoa é uma dessas portas. Mas em 2025, essa porta não será como as anteriores. Será mais estreita, mais exigente e menos acessível, porque estamos num tempo de definição. E portas estreitas exigem corações quebrantados. Aqueles que insistirem em carregar orgulho, mágoa, vaidade, ficarão do lado de fora. E quando a porta se fechar, não haverá mais retorno. Quantas vezes você já tentou mudar de vida, mas algo te puxava de volta? Como se existisse uma corrente invisível te amarrando ao passado. São laços espirituais. São vozes antigas que ainda têm autoridade sobre você porque foram alimentadas com seus pecados, suas palavras, seus medos. Mas esses laços podem ser cortados, só que não com palavras bonitas ou com promessas vazias. Eles só se rompem com verdade, com renúncia, com lágrimas sinceras. E se você sente que esse é o seu momento, então não desperdice. Você sente que sua casa está pesada, que os ambientes mudaram, que os sons são estranhos, que a paz desapareceu? Isso acontece quando forças espirituais se instalam em lugares que deveriam ser sagrados. Cada discussão, cada palavra maldita, cada objeto contaminado abre espaço para essas presenças. E elas não vão sair com frases decoradas. Elas saem quando o dono da casa se levanta em autoridade, quando decide que ali não entra mais treva. E talvez hoje seja o dia de você tomar essa decisão. Porque o que você não enfrenta agora, vai enfrentar seus filhos depois. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você tem sentido cansaço além do normal? Uma fadiga que não passa com descanso? É porque sua alma está carregando peso espiritual. O fardo não é só físico. Há dores que a medicina nunca vai diagnosticar porque são espirituais. E só quem já passou por isso entende. É como estar viva, mas não inteira. Presente, mas desconectada. Isso só muda quando a presença de Deus volta. Não a religião, a presença. Aquela que invade, que limpa, que renova. E essa presença está acessível, mas exige verdade. E verdade dói. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você lembra de quando acreditava que tudo ia melhorar? Aquela fé pura, aquele entusiasmo. Onde ficou isso? Foi roubado. Roubado pelas decepções, pelas traições, pelos fracassos. E o inimigo trabalha assim. Ele não destrói tudo de uma vez. Ele rouba aos poucos, primeiro a esperança, depois a alegria, depois a fé. E quando você percebe, só sobrou o vazio. Mas ainda há como recuperar. Ainda há uma brasa acesa. E com um sopro sincero, essa brasa pode se tornar fogo outra vez. Você já se perguntou por que sua família parece estar sob ataque? Brigas constantes, falta de amor, desunião, doenças. Isso não é normal. Isso é espiritual. Lares que deveriam ser refúgio estão se tornando campos de batalha. E tudo isso porque alguém abriu brechas. Mas também porque ninguém fechou. E talvez você seja a pessoa escolhida para fechar, para interceder, para se levantar, para orar quando todos dormem, para lutar quando todos desistem. Porque se você não fizer isso, ninguém mais fará. Quantas vezes você já pensou em desistir? De tudo? Isso é mais comum do que você imagina. E não significa que você é fraca. Significa que está lutando contra forças invisíveis,
que há uma guerra acontecendo ao seu redor, e essa guerra não termina com remédios ou descanso, termina com posicionamento, com oração, com decisão, porque quando a alma se rende, o espírito se levanta, e quando o espírito se levanta, nenhuma força do inferno consegue parar. Declare: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Você sente saudade de algo que nunca viveu? Um amor que nunca veio? Uma paz que nunca teve? Uma alegria que só sonhou? Isso é o seu espírito lembrando do que Deus preparou para você e que foi roubado. Mas há como recuperar. Há promessas esperando para se cumprir, mas elas só descem quando há espaço. E esse espaço só aparece quando você se esvazia do que não presta, do que prende, do que fere. Você precisa abrir mão para receber. Precisa deixar ir para Deus chegar. E se eu te dissesse que existe uma profecia que aponta exatamente para a Páscoa de 2025 como o início de um ciclo de separação entre os que serão protegidos e os que serão entregues à própria sorte? Essa profecia não está nas capas dos jornais, mas está nas entrelinhas do Apocalipse, e fala de um tempo onde os fiéis serão testados não com fogo, mas com silêncio, onde Deus parecerá ausente para ver quem continua crendo mesmo sem sentir. E essa prova está começando agora, e você precisa estar preparada. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você precisa continuar. Mesmo que tudo ao seu redor diga que é melhor parar, que não há mais o que fazer, que ninguém se importa, você precisa continuar. Porque esse sentimento que te impede de seguir em frente, essa tristeza escondida atrás do sorriso, essa vontade de sumir sem deixar rastros, não é só sua. É o peso de batalhas espirituais que você não entende ainda, mas que já estão te ferindo há muito tempo. E quanto mais você ignora, mais força isso ganha. A dor não é fraqueza, é o último alarme antes da queda, e você ainda pode evitar o pior. Você tem notado como os ataques ficaram mais sutis? Eles não vêm mais em forma de tragédia, mas de distração. A mente cansada, a oração esquecida, a rotina que te suga. Tudo isso é estratégia. Estratégia do inimigo para te manter ocupada demais, para perceber que está sendo afastada da presença. A sua ausência no secreto tem custo, custo alto, e em 2025 esse preço será cobrado, só que agora não será mais emocional ou financeiro, será espiritual, será eterno. Não haverá mais tempo para reconstruir depois. Ou você se alinha agora, ou vai assistir tudo desmoronar lentamente, sem poder fazer nada. Você se lembra da última promessa que Deus te fez? Daquela palavra que mexeu contigo por dentro? Daquela paz que tomou conta do teu peito? Onde isso foi parar? Sabe por que parece que está tudo travado? Porque a promessa exige movimento, obediência, separação. E muitos querem a bênção, mas não querem o processo. A verdade é dura. Deus não entrega futuro santo em mãos contaminadas, e talvez essa seja a resposta que você vem buscando. A estagnação não é castigo, é freio, um freio espiritual para te impedir de se perder ainda mais. Se você soubesse quantas vezes Deus te livrou, sem que você percebesse, cairia de joelhos agora mesmo. Quantas noites em que a morte te rondou, mas foi impedida por uma intercessão. Quantos acidentes evitados, quantas palavras que não chegaram, quantas decisões que pareciam boas, mas teriam destruído sua alma. E mesmo assim, você ainda se pergunta se vale a pena continuar buscando, se ainda faz sentido crer. Mas acredite, é exatamente por isso que você precisa continuar, porque a guerra só aumenta de intensidade quando o inimigo percebe que você carrega um propósito. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você já se perguntou por que, mesmo fazendo tudo certo, as coisas ainda dão errado? Porque parece que quanto mais você ora, mais o inferno se levanta.
É simples. Você está mexendo com estruturas invisíveis, está ameaçando territórios que foram ocupados por décadas, está quebrando maldições que foram alimentadas por gerações. E isso incomoda o reino das trevas. É por isso que as lutas se intensificam. Porque cada passo que você dá em direção a Deus quebra uma corrente no mundo espiritual. Mas é preciso resistência. Só vence quem aguenta o processo até o fim. Há pessoas que vão te abandonar, amigos que vão se afastar, vínculos que vão se romper. Não lamente, é Deus limpando o caminho. Porque em certos momentos, a presença errada é a porta de entrada para a maldição. Existem alianças que adoecem, relacionamentos que contaminam, vínculos que aprisionam. E o céu está agindo com urgência agora. Se algo está sendo tirado da sua vida, aceite. O que Deus remove é livramento. O que Ele atrasa é proteção. O que Ele cala é resposta. Você tem sentido uma angústia que não sabe explicar? Uma vontade de chorar sem motivo? Um peso que não sai do peito? Isso é sintoma de alma intoxicada. Uma alma que ouviu demais o mundo e esqueceu de ouvir o céu. Uma alma que se acostumou com a dor e esqueceu da promessa. Mas agora o céu está te chamando de volta. E ele não te chama com gritos. Ele te chama no silêncio, na solidão, no quarto escuro, no dia comum, porque é nesses momentos que o Espírito se revela. E se você está sentindo isso agora, saiba, o céu te quer desperta. Você consegue perceber? As vozes ao seu redor não são neutras. Cada palavra que você ouve constrói ou destrói. E o inimigo tem usado vozes doces para lançar sementes de incredulidade. Tem colocado dúvida até nas suas orações. Tem distorcido a verdade com argumentos bonitos. Porque a serpente não aparece com chifres. Ela vem com voz suave e conselhos lógicos. Mas todo conselho que enfraquece sua fé vem do abismo. Cuidado com quem você escuta, porque o ouvido que se abre ao engano fecha-se para a direção divina. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há muitos que riem agora, que zombam de tudo isso, que acham exagero, histeria, loucura. Mas quando a escuridão chegar, vão gritar por luz. Quando as portas se fecharem, vão implorar por misericórdia. Só que já não será tempo de buscar, será tempo de colher. E quem não plantou fé, vai colher desespero. Você ainda tem tempo, ainda tem chance, mas a janela está se fechando. Cada dia que passa, mais difícil fica. E aqueles que esperarem o momento certo vão descobrir que o momento já passou. Você já percebeu como a infância parece mais distante do que deveria? Como a leveza dos seus dias desapareceu sem você notar? É porque a sua alma envelheceu de dor. Decepção após decepção, perda após perda, sua alegria foi sendo empurrada para um canto. Mas Deus ainda pode restaurar o que o tempo levou. Ele é especialista em fazer nascer de novo o que parecia morto, mas para isso ele precisa de espaço, de liberdade, de uma entrega real, sem máscaras. Porque ele não trabalha em corações divididos. Você tem se sentido deslocada, como se não pertencesse a lugar nenhum. Isso é sinal de que você não foi feita para este mundo, que sua alma já está sentindo saudade do que é eterno. E isso não é melancolia, é sinal de que você está despertando espiritualmente. Mas cuidado, o despertar incompleto é perigoso, porque quem acorda pela metade vive confuso, e a confusão é terra fértil para o engano. Ou você se entrega por completo, ou será tragada pelas meias-verdades que disfarçam o inferno. Declare, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Você sabe que tem algo te esperando, algo grande, algo que Deus prometeu, mas que ainda não se cumpriu. E você já quase desistiu de esperar, mas Ele está usando esse tempo de silêncio para te preparar.
O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia, é treinamento, porque o que Ele tem para você é maior do que seus olhos conseguem imaginar, mas também é mais pesado do que seus ombros aguentariam agora. Por isso, Ele ainda não liberou, porque Ele ama demais para te dar antes da hora. E agora, estamos aqui, diante da maior Páscoa espiritual dos últimos tempos, uma data que parece comum, mas que será lembrada por gerações. Não por causa de eventos externos, mas por causa do que vai acontecer no invisível. Os céus estão em movimento, os anjos estão posicionados, os livros estão sendo abertos, e a única pergunta que ecoa no trono é: quem vai permanecer? Não quem canta mais alto, não quem prega melhor, não quem se mostra santo, mas quem permanece, quem crê mesmo quando tudo desmorona. Quem resiste mesmo quando todos fogem. E você é uma dessas escolhidas. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. E agora talvez você sinta o coração bater mais forte, porque algo lá dentro está dizendo: isso não é só um texto, isso é um alerta. Um sussurro espiritual disfarçado de palavras. E você, que já viu tantas vezes a vida quase escorregar pelos dedos, sabe reconhecer quando algo vai além da razão. A Páscoa de 2025 será o último aviso para muitos. Para outros, será o recomeço. Mas ninguém sairá ileso. Ou a fé te protege, ou o medo te engole. E quem não se levantar agora com convicção será levado pelas marés que já estão se formando. Você precisa saber, o mal não se esconde mais. Ele se exibe. Está nos olhos dos que perderam o temor, nas palavras que antes eram sagradas e hoje são piada. Está nos púlpitos vazios de presença, nas famílias quebradas, nos filhos que não conhecem mais a voz de Deus. Mas isso não é o fim. Isso é o início de um tempo onde os verdadeiros serão separados dos religiosos, onde quem chora no secreto será exaltado no público, onde quem sobreviveu ao vale sem perder a fé receberá porção dobrada. Você se sente cansada. Não só fisicamente, mas como se estivesse lutando com algo que não vê, tentando manter a cabeça fora da água. E mesmo quando ninguém percebe, você carrega esse peso nos ombros. Mas aqui vai uma verdade que precisa te alcançar agora. Você ainda está de pé porque Deus tem um plano com você. E esse plano não termina com dor, termina com glória. Mas antes da glória vem o confronto, e o confronto está batendo a porta. A Páscoa será o gatilho de algo maior, e você precisa estar posicionada quando isso acontecer. Talvez você esteja perguntando, mas o que exatamente vai acontecer? As Escrituras falam sobre uma limpeza, uma peneira, uma seleção onde muitos dos que pareciam fiéis cairão, porque não se trata de aparência, mas de essência. Muitos que zombam da fé agora baterão as portas dos justos em busca de respostas. Mas só os que estiverem cheios do Espírito conseguirão discernir o que é de Deus e o que é engano. Porque os sinais virão misturados. Os falsos milagres aumentarão. As manifestações sobrenaturais serão intensas e o único filtro será o discernimento espiritual. Você está pronta para isso? Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E preste atenção, não espere por terremotos ou trovões. Os primeiros sinais serão sutis. Será o silêncio de Deus nos lugares onde Ele costumava falar. Será a frieza nos relacionamentos. Será a angústia nas celebrações. As igrejas se encherão de vozes, mas estarão vazias de glória. Porque o Espírito Santo vai começar a se mover onde há verdade, e não onde há espetáculo. Os pequenos grupos, os quartos de oração, os momentos íntimos de clamor, esses serão os epicentros do renovo. E se você estiver distraída, vai perder. Muitos serão visitados em sonhos, outros sentirão toques durante a madrugada. Vozes internas dirão:
Acorde e ore. E quem obedecer, será blindado. Quem ignorar, será exposto. Não será tempo de religião, será tempo de verdade, de arrependimento, de lágrima sincera. E quem não quebrar o orgulho, será quebrado pelo tempo, porque Deus não aceita mais morno. Ou você se entrega, ou será vomitada. O tempo da graça está se estreitando, e a Páscoa será o início visível de uma nova fase espiritual. Você já percebeu como as crianças estão diferentes? Algumas mais agressivas, outras mais sensíveis. Isso acontece porque elas ainda veem o que os adultos perderam. O mundo espiritual não é teórico para elas. Elas sentem. E muitas estão sendo atacadas porque são herdeiras de promessas que o inimigo quer destruir na raiz. Se você tem filhos, netos, sobrinhos, ore por eles. Cubra com jejum. Ensine o nome de Jesus, porque os próximos ataques serão direcionados às gerações futuras. E só quem tiver mães e avós espiritualmente alertas conseguirá proteger. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você, mas agora escute isso com o coração. Apesar de tudo que foi revelado, de todos os sinais, de todas as dores, ainda há esperança, ainda há consolo, ainda há descanso para quem está cansado. Deus não está te alertando para te assustar, está te preparando para te poupar, porque quando tudo isso começar a se manifestar aos olhos do mundo, você vai se lembrar dessas palavras, vai se lembrar desse momento, e saberá que Deus te amou tanto que te avisou antes, que te deu uma chance de estar firme quando os outros estiverem caindo. Você pode sentir que é pequena demais, fraca demais, que já falhou demais, mas escute, Deus não escolhe os prontos, Ele prepara os dispostos, e se você chegou até aqui é porque Ele está te chamando para ser intercessora, para ser coluna, para ser refúgio. A sua oração pode impedir uma tragédia, a sua adoração pode abrir um céu fechado. A sua fidelidade pode salvar a sua casa. Você tem mais autoridade do que imagina. Só precisa despertar. A dor não é o fim, é o prenúncio da cura. A guerra não é a derrota, é o anúncio da vitória. E tudo que você viveu até agora, todas as lágrimas, todas as perdas, todos os silêncios, estavam te moldando para este tempo. Agora você entende, agora você sente, agora você sabe, e quem sabe não volta atrás. Porque a revelação da verdade muda tudo, e quem foi tocado por ela nunca mais será o mesmo. Você está prestes a viver uma das fases mais intensas da sua vida espiritual. Vai doer, vai confrontar, mas vai libertar. E quando tudo parecer perdido, quando o mundo tremer e o caos bater à porta, você vai olhar para o céu, respirar fundo e dizer: eu fui avisada, eu fui escolhida e eu estou pronta. Porque a paz verdadeira não vem da ausência de guerra. Vem da certeza de que Deus está contigo mesmo no meio dela. Escreva Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Então, se algo mexeu com você nesse vídeo, se algo queimou aí dentro, não ignore. Compartilhe isso com alguém. Alguém que talvez esteja à beira do abismo, mas que pode ser salvo por essa palavra. Alguém que precisa entender que a Páscoa não é chocolate, é sangue, é sacrifício, é aliança, é renascimento. E prepare-se, no próximo vídeo revelarei aquilo que muitos chamam de o código oculto da ressurreição, o segredo que Roma escondeu e que será decisivo para os próximos dias. Você vai entender por que o túmulo de Jesus nunca mais pôde ser controlado e o que isso significa espiritualmente para sua vida, sua família e seu destino. Ative o lembrete. Não perca. Algo grande está chegando. Declare: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona.